Estou aqui para buscá-lo. Não importa quanto tempo resta, estarei com você até o fim da minha vida. Oh-hun finalmente sabe o motivo do divórcio de Lyra. Neste momento, as duas pessoas se enfrentaram em lágrimas. Oh-hun segurou a mão de Lyra com força. Mas quando os dois foram embora, o gangster não tinha intenção de desistir. Mas Oh-hun apenas olhou para ele com frieza e saiu com Lyra. Os dois foram então para a praia e Oh-hun começou a contatar médicos estrangeiros e pediu-lhes que pegassem um avião especial para a Turquia para consultar Lyra. Ele disse a ela para não se preocupar, ele usaria todas as suas forças para encontrar a melhor equipe de tratamento do mundo. Mas Lyra viu que a situação não estava boa, dizendo que já havia consultado 2 médicos antes, mas o diagnóstico foi o mesmo. Ao ouvir isso, Oh-hun ficou cheio de confiança. Portanto, procure um terceiro médico. Se o médico nacional não for eficaz, procure no exterior. Mal sabia ele que tudo isso era falso e totalmente planejado por sua ex-namorada. Para evitar que o incidente fosse exposto, Asli contatou o primeiro médico e pediu-lhe que destruísse as informações. Mas o que ela não esperava era que desta vez o médico lhe pedisse uma grande quantia em dinheiro para calar a boca. Caso contrário, ele revelará que tudo o que aconteceu foi instigado por Asli. O prazo está marcado para amanhã. E Lyra ainda explicava para Oh-hun que não queria que ele sofresse com ela. Por isso ela procurou outro hospital para diagnóstico. Os resultados ainda eram os mesmos de antes. Então seu corpo começou a reagir e ocasionalmente teve dores de cabeça. O médico disse que ela não tinha muito tempo. Ela não teve outra escolha a não ser deixá-lo. Ao ver Lyra com tanta dor, Oh-hun sentiu-se indescritivelmente desconfortável. Mas Lyra ignorou uma coisa aqui, que Oh-hun a amava mais do que a si mesmo, embora o resultado final ainda fosse o mesmo. A doença de Lyra não tem cura, mas Oh-hun a acompanhará em sua jornada final. Essa foi a decisão dele, então tirou o relógio de bolso. Foi isso que o pai de Lyra deixou para ela. Enquanto estivermos juntos, todas as dificuldades serão superadas com segurança. E essas palavras tocaram muito Lyra. Naquele momento, o telefone de Oh-hun tocou. Acontece que Omer ainda estava pensando nos dois, perguntando se já havia encontrado Lyra. Após receber uma resposta positiva, ele disse a Oh-hun para cuidar bem de Lyra e vamos dar um jeito de verificar novamente. Ele prepara tudo o que Lyra quer comer na vila. Foram essas palavras simples que fizeram Lyra se sentir calorosa. Acontece que a vida dela não foi um fracasso. Havia muitas pessoas que se importavam com ela. E isso também anuncia uma mudança em sua psicologia. Ela começa a ter vontade de viver. Oh-hun vê isso e quer levar Lyra com ele. Muitos médicos chegarão amanhã e certamente estarão muito ocupados. Mas quando os dois estavam na vila, Omer revelou a notícia de ter encontrado Lyra. Antes que Asli pudesse reagir, Omer falou novamente. Oh-hun convidará especialistas estrangeiros para verificar novamente o estado de Lyra. Ao ouvir a notícia, Asli entrou em pânico total. Assim que o assunto for revelado, Oh-hun definitivamente não a deixará ir facilmente. Ela teve que arrecadar dinheiro rapidamente para silenciar o médico. Mesmo que se descubra que Lyra não está doente, a responsabilidade pode recair sobre o médico. No momento em que ela pensava em uma solução, Oh-hun confessava continuamente seu amor por Lyra. Ele disse que quando ela melhorasse, ele a levaria em uma viagem à França. Eles viajarão juntos pelo mundo e irão para onde Lyra quiser. E desta vez Lyra finalmente deu a resposta. Para mim posso ir a qualquer lugar, o mais importante é quem está comigo. Na introdução do episódio seguinte, Oh-hun pediu ao médico que curasse Lyra antes que os resultados dos exames chegassem. Quando a senhora Fifi soube disso, reclamou que Lyra estava com uma doença terminal e não queria que ela continuasse com Oh-hun. Oh-hun enviou um avião particular para trazer de volta as melhores equipes médicas do exterior. Enquanto eu estiver aqui, nem mesmo a morte poderá tirar você de mim. Os dois ficaram sentados na praia a noite toda. Oh-hun parecia certo, mas Lyra ainda tinha algumas dúvidas, sem saber qual seria o resultado final. Oh-hun então a levou para o hospital. Os médicos são muito profissionais nesta área. Oh-hun percebeu a preocupação de Lyra e segurou a mão dela. Então o médico falou: ouvi dizer que você verificou isso antes. Mas nosso equipamento é o mais avançado e precisamos testá-lo minuciosamente para que você obtenha resultados mais precisos. Lyra se preparava para sair com a enfermeira, as duas ainda se sentiam um pouco arrependidas por terem se despedido. Oh-hun parecia calmo por fora, mas na verdade estava muito tenso por dentro. O resultado final não foi o que ele queria, mas ele não sabia que Lyra não estava doente. Os resultados dos exames anteriores para a doença incurável foram falsificados por sua ex-namorada e médica. Para silenciar o médico, Asli só poderia gastar uma grande quantia de dinheiro. Mas além disso, ainda há outro médico.
Ele inicialmente não cooperou, mas com as ameaças de Asli, ele teve que se comprometer. Mas seu paradeiro é atualmente desconhecido e não há como contatá-lo. Azu só consegue encontrar Perian para discutir. Ela temia que houvesse perigos ocultos se não conseguisse encontrar um segundo médico. Depois de esperar muito tempo, Orhun perguntou sozinho ao médico. Com base no diagnóstico anterior, esta doença é curável? O médico não escondeu nada e só lhe contou a verdade. Se isso for realmente verdade, então há poucas chances de cura. Ele disse a Orhun para não pensar muito nas coisas, mas esperar pelos resultados aqui. Mas inesperadamente Orhun estava muito determinado, não importava o custo, eles precisavam tratar Lyra. Esta é a mulher que ele mais ama em sua vida. Lyra também ficou um pouco decepcionada. Todas as coisas sobre seu relacionamento próximo com Orhun apareceram em sua mente. Orhun está cheio de esperança para o futuro. No momento em que ela estava perdida em pensamentos, ele abriu a porta. Felizmente ele falou carinhosamente. Eu também quero passar pela jornada final com você. Mas antes que os dois pudessem dizer algumas palavras, a enfermeira aproximou-se para lembrá-los de que o equipamento estava pronto para ser testado. Orhun disse a Lyra para entrar com ousadia, ele esperaria por ela lá fora. Lyra confere o resultado 2 vezes seguidas e o resultado será o mesmo. Desta vez ela havia perdido as esperanças há muito tempo. Ela se voltou para Orhun, com os olhos cheios de relutância e desespero. A senhora Fife não vê Orhun há 2 dias e 2 noites, está sempre um pouco chateada. Então a governanta veio relatar que Orhun havia pago muito dinheiro para contratar um médico no exterior. Parece que Lyra está gravemente doente. Assim que as palavras saíram, Dona Fife ficou chocada, mas não se importou com a vida ou morte de Lyra. Ao mesmo tempo, Asli finalmente encontrou um segundo médico, mas a outra pessoa ficou muito enojada e perguntou por que ela ainda o procurava. Asli falou brevemente sobre a história de Orhun. Se ele descobrir, não vai acabar bem para os dois. Ela dará algum dinheiro ao médico para que ele possa tirar a esposa daqui. Afinal, ele ainda tem filhos para criar, então o que fará a seguir? Tudo depende da sua própria escolha. Asli achou que fez isso perfeitamente, mas não esperava que Lyra já tivesse terminado de verificar. Para evitar acidentes, Orhun e Lyra ficam do lado de fora, saberão os resultados o mais rápido possível. Lyra sempre foi um pouco insegura e diz que já mentiu para ele antes. As memórias entre eles são muito importantes para mim. Sinto muito por você, mas você tem que me prometer uma coisa. Se eu for embora, você terá que viver bem. Ao ouvir isso, ela foi rejeitada por Orhun. Você sempre estará comigo, a menos que eu queira, caso contrário ninguém poderá te tirar. Os resultados dos exames chegaram e no próximo episódio é mostrado que Lyra está com muito boa saúde e que Orhun não esconde seu amor. Ambos começaram a sonhar acordados com uma vida feliz no futuro. Orhun pediu aos seus homens que investigassem o médico que já havia examinado Lyra.